Recentemente esteve o Papa Francisco de visita apostólica na Hungria. E desta grande viagem com significado histórico, podemos tirar algumas lições. Em 30 de abril, o Papa Francisco encerrou uma visita de 3 dias à Hungria. Foi sua segunda viagem a Budapeste em 2 anos, tornando a Hungria o único país, além da Itália, que ele visitou 2 vezes durante seu papado. O Santo Padre reuniu dezenas de milhares de húngaros e abordou a imigração, a guerra na Ucrânia e as questões de gênero em um país cujo governo se intitulou como defensor dos valores cristãos. Eis aqui algumas lições desta viagem histórica. Primeiro ponto trata-se da paz na Ucrânia. No discurso anual do Estado da Nação em fevereiro, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán fez a afirmação ousada de que há apenas 2 países na Europa lutando pela paz e pela desescalada na Ucrânia: a Hungria e a Santa Sé. A implicação é que, enquanto a Hungria enfatiza as negociações de paz e o cessar-fogo, outros países europeus estão se envolvendo no conflito de uma forma que pode fazer com que ele fique fora de controle. O Papa Francisco, que tem apelado regularmente à paz e se oferecido para atuar como mediador, não se furtou ao tema durante sua visita a Budapeste. Ele visitou refugiados da Ucrânia e se encontrou com o metropolita Hilarion, um funcionário de alto escalão da Igreja Ortodoxa Russa, que foi relegado à Arquidiocese de Esztergom, Budapeste, no ano passado, provavelmente devido à sua oposição à guerra. Em seu primeiro discurso em Budapeste, o Papa Francisco enfatizou a necessidade de resolução do conflito. Eu me pergunto, dizia o Papa, pensando não menos importante na Ucrânia, devastada pela guerra, onde estão os esforços criativos para a paz. Em sua mensagem final, na missa dominical, o Papa Francisco pediu a intercessão da Santíssima Virgem Maria para, de maneira especial, velar pelo povo ucraniano vizinho e sitiado e pelo povo russo. Em uma entrevista coletiva em seu avião de volta a Roma, o Papa Francisco deu a entender que o Vaticano está atualmente engajado em uma missão de bastidores visando a paz na Ucrânia, embora não tenha dado mais detalhes. A segunda lição tirada desta viagem do Papa Francisco à Hungria tem a ver com desacordo sobre a imigração. O Papa Francisco também não se esquivou da imigração, uma questão sobre a qual ele e Orbán não viram olho no olho. Essa tem sido a principal lente através da qual a grande mídia tem interpretado a visita. A alusão do Papa Francisco à imigração durante sua aparição em 2021 no Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste também recebeu atenção semelhante na época. Portas abertas foi o lema da homilia do Santo Padre na missa dominical e incluiu uma breve observação sobre a necessidade de acolher os imigrantes. Um novo elemento no discurso sobre a abordagem da Hungria à imigração no último ano, no entanto, é a ampla aceitação do país de refugiados da vizinha Ucrânia. Desde a invasão russa de 2022, os húngaros acolheram cerca de 35 mil refugiados ucranianos, incluindo em suas próprias casas, e cerca de 1 milhão de outros fugiram da Ucrânia pela Hungria. Papa Francisco elogiou a generosidade e entusiasmo de seus esforços em um encontro com refugiados e pobres.
O governo da Hungria tem sido um defensor vocal de sua herança e valores cristãos. O Papa Francisco falou favoravelmente da missão do governo de proteger e apoiar financeiramente minorias cristãs perseguidas no exterior. A segunda lição tem a ver com palavras fortes sobre questões de género. Alguns dos comentários do Papa Francisco sobre outras questões sociais não foram tão receptivos ao consenso da esquerda ocidental quanto os sobre imigração. Ele se referiu à chamada teoria de género como uma colonização ideológica com consequências perigosas. As declarações têm um peso especial em um país que recebeu duras críticas de colegas membros da União Europeia e dos Estados Unidos por suas posições sobre questões de género. Em 2021, o governo, liderado pelo Partido Conservador Fidesz, adotou uma legislação destinada a limitar a exposição de crianças a conteúdo LGBT na mídia e nas escolas. A quarta lição tem a ver com a importância do apoio às famílias. Os comentários do Papa Francisco sobre a família e as taxas de natalidade também parecem se alinhar bem com as ações do governo húngaro. Desde que chegou ao poder em 2002, o partido Fidesz tem como objetivo enfrentar o declínio da população da Hungria, oferecendo incentivos financeiros para incentivar o casamento e a criação dos filhos, incluindo empréstimos generosos, subsídios e incentivos fiscais para famílias com crianças. A taxa de casamento aumentou e a taxa de aborto diminuiu. Como seria melhor construir uma Europa centrada na pessoa humana e nos seus povos, com políticas eficazes para a natalidade e a família, como as que se seguem atentamente neste país, disse Papa Francisco durante a visita. Ele também aludiu ao envelhecimento da população em outros países europeus. Já falou anteriormente sobre o perigo da queda das taxas de natalidade. Você sente como é bom amar o Senhor, ter uma família grande, ajudar os necessitados, dizia o Papa Francisco. Perguntou o Papa Francisco em uma arena lotada de mais de 10 mil jovens. Então continuei. Não pense que esses são desejos inatingíveis. Ele pediu que eles rejeitem uma mentalidade de batata de sofá e abracem a aventura da vida real, que não acontece em uma tela, mas no mundo. Reunido com a presidente húngara Katalin Novák no início deste ano, Papa Francisco expressou sua satisfação com os esforços do governo húngaro em priorizar a família. Durante a viagem, ele também se referiu ao aborto, que é legal na Hungria até 12 semanas, argumentando que é sempre uma derrota trágica. Os argumentos a favor do direito ao aborto, segundo ele, são sem sentido e se baseiam em um conceito redutor de liberdade. O quinto ponto, bastante importante e não deixa de ser uma grande lição também histórica, tem a ver com o perfil papabile ascendente do cardeal Erdogan. Embora o Papa Francisco tenha sinalizado que não planeja renunciar ao cargo como seu antecessor Bento XVI, alguns nomes surgiram como papabile, expressão que significa potenciais sucessores papais. O cardeal Péter Erdogan, o único cardeal da Hungria, é um desses nomes. Ele apareceu ao lado do Papa Francisco em várias funções ao longo dos 3 dias e presidiu como celebrante principal
da missa que culminou a viagem no domingo. Esta segunda visita ao seu país só aumentará seu perfil dentro do colégio cardinalício, um fator-chave nas chances de qualquer papabile. Como observou o analista do Vaticano Andrea Gagliarducci em uma discussão pública em um café de Budapeste antes da visita, o colégio é composto em grande parte por novos membros nomeados por Papa Francisco que não tiveram muitas oportunidades de se encontrar e se conhecer. O cardeal Erdogan, que tem formação em direito canônico, é visto como um administrador eficaz e um possível candidato de compromisso entre as alas conservadoras e liberais da liderança da Igreja. Importa também sublinhar que algumas agências de comunicação enquadraram a visita do Papa Francisco de acordo com suas próprias agendas ideológicas, distorcendo seu engajamento com o projeto político da Hungria e, portanto, com a doutrina social católica no processo. Isso ficou evidente, sem surpresa, em relatos da grande parte da mídia, que reduziram tanto o Papa Francisco quanto Orbán a caricaturas em um espectro político simplista de esquerda-direita. Enquanto isso, os elogios do Papa às políticas pró-natalistas da Hungria, seu incentivo à juventude húngara a estar aberta, a ter famílias grandes, sua condenação do aborto foram convenientemente ignoradas pela mídia, inclusive católica. Até mesmo o papel evidente que o Santo Padre vê a Hungria desempenhando na promoção da paz entre Rússia e Ucrânia, da unidade entre os europeus, foi encoberto. As palavras do Papa Francisco foram especialmente significativas à luz das medidas que a Hungria tomou para limitar o retrato da ideologia transgênero nas escolas, que recebeu reação significativa das potências da Europa Ocidental. A verdade do Papa Francisco e as implicações sociopolíticas de sua visita à Hungria é algo mais complexo e mais simples do que os falsos binários, dentro dos quais os membros da mídia muitas vezes tentam forçá-lo. Mas pode ser captado numa única frase. Na escolha entre Bruxelas e Budapeste, o Papa Francisco escolheu Roma. O Santo Padre não é político secular, mas o principal pastor e mestre da fé católica. Sua visita à Hungria não foi uma parada de campanha, mas uma visita pastoral. De acordo com o ensinamento da Igreja e suas ênfases particulares, o Papa Francisco celebrou o bem que viu e também desafiou o que vê como incoerências com o Evangelho. Não se deve esperar nada menos do Papa. É claro que o Papa Francisco foi simplista como um defensor das causas progressistas ocidentais desde o primeiro dia de seu pontificado. Suas principais encíclicas sociais, Laudato Si e Fratelli Tutti, foram amplamente interpretadas a partir dessa perspectiva. Casos em que as prioridades do Papa Francisco se alinham com a agenda da política progressista são amplificados e todo o resto é ignorado, distorcendo a visão social muito mais matizada do Santo Padre, que não se encaixa perfeitamente em nenhum lugar do espectro político secular. A mesma coisa, de uma direção oposta, aconteceu com Papa Bento XVI, que foi muitas vezes criticado como um arquiconservador pela mídia americana, pela mídia de todo o mundo, apesar do facto de que ele foi apelidado de Papa Verde, o Papa Francisco, por seu compromisso com
a administração da criação e tinha suas próprias críticas agudas ao capitalismo irrestrito. A visita do Papa Francisco à Hungria pode ser interpretada como um afastamento da imagem de progressista que foi costurada nela desde o primeiro dia de seu pontificado. Que Deus abençoe o Santo Padre. Obrigado por ter acompanhado esta abordagem sobre a viagem do Papa Francisco à Hungria. Eu deixo a vosso critério os comentários e o que vocês acharam da viagem e também as vossas opiniões quanto ao artigo e quanto também a este canal que é nosso e também vosso, TV Nossa Senhora da Mochima. Partilha e deixa um like se você gostou e deixa o seu comentário e eu volto na próxima com mais assuntos.